Olá a todos, nos encontramos agora no nosso shiur de Kuzer e a gente está no terceiro Ma'amar, na Piscá Lamed-Tet, no parágrafo 39. Na aula passada a gente viu que o Haver destruiu completamente a Ta'aná, o argumento dos Karaim, de que é possível que exista uma Torá escrita sem uma Torá oral. É impossível, não tem como ser dessa forma. Da mesma forma como a gente viu na historinha de Hillel, para saber que o Aleph é Aleph, para saber que o Bet é o Bet, para saber ler a Torá, saber onde colocar os pontinhos em cada palavra, tem que ter uma tradição, mesmo que você teria só 2, 3 opções de como ler aquilo. Você precisa ter uma tradição de como ler cada palavra da Torá. Obviamente, mais ainda, a gente precisa ter uma tradição de como compreender a Torá. Porque todas as palavras da Torá, como Tzitzit, Sukkah, Tfilin, todas as palavras podem ter infinitas explicações. E se cada um for explicar do seu jeito, as coisas não vão funcionar. Obrigatoriamente, da mesma forma que a gente precisa saber ler, a gente precisa saber entender. Então, sem uma Torá oral, explicando para a gente, interpretando a Torá da forma correta, não tem como existir uma Torá escrita que possa ser lida, que possa ser entendida. Não é possível que a Kadosh Baruch Hu falou a vontade dele para esse mundo somente com a Torá escrita, sem a Torá oral, porque a gente não entenderia nada, a gente não entenderia a intenção dele. Esse foi o argumento do Haver. Com isso, ele acabou completamente com esse argumento, com esse pensamento caraíta de que é possível separar e dizer que existe apenas a Torá escrita, que apenas ela é divina e a Torá oral é simplesmente uma invenção. Hoje, a gente vai ver que o Haver, ele fala um pouquinho mais. Ele fala o seguinte, olha, tá bom, entendi que existe uma Torá oral, concordo, aceito. Quem disse que a Torá oral rabínica é a Torá oral? Talvez o que o líder dos caraítas, Anan Ben David, decidiu, essa é a Torá oral verdadeira. Como eu vou saber qual é a explicação real? Qual é a explicação correta? Então aqui tem 2 pontos. Primeiro, 2 pontos que estão muito ligados com a história do povo judeu, bem interessantes. Primeiro ponto, fala o Haver, olha, na Torá está escrito o seguinte passuco, Torá achad, o mishpat echad. Nós temos que ter uma Torá e uma lei, uma regra. Não pode ter 15 leis. Não pode ter 150 opiniões para cada alahá e alahá. A Torá foi dada para que ela seja uma, para que todo o povo judeu se una em torno de apenas uma alahá só. Se a gente seguir o caminho dos caraítas, de que cada um e um, ele pode dar a interpretação dele, entender do jeito que ele quer, então a Torá não vai ser uma Torá. O próprio Passuco, na Torá escrita, nos diz que a Torá tem que ser única, ela tem que ser próxima, tem que ser uma coisa só. Não pode ter 150 interpretações para cada passuco, que cada um faz o que ele quer. O povo judeu, ele tem que se unir de uma forma só. Assim aparece no passuco a proibição de lotit godedu. Explica a Gemara, lota asu agudot agudot. O povo judeu não pode se juntar em grupinhos em que cada grupo cumpre a Torá de uma forma diferente. Já vamos ver o que acontece com Ashkenazim e Sfaradim. Mas a priori a Torá tem que ser uma só. De acordo com a forma de ver, a forma dos caraítas de pensarem de que cada um ele pode ter a interpretação dele, certo? Tipo de pensamento, forma de pensamento, que hoje em dia se tornou o pensamento pós-modernista, que cada um ele pode interpretar a Torá do jeito que ele quiser, entender do jeito que ele quiser, fazer o que ele quer, cada um e a verdade dele, isso daqui não funciona. A Torá nos disse que tem que ser Torá Echad, Mishpat Echad, tem que ser unido, tem que ser unificado. E assim escreve o Rambam, que até a época da Gemara era tudo basicamente unido. É verdade, existem algumas discussões. Na Gemara tem machlokot, tem discussões. Hoje em dia, acho que Ashkenazim e Sfaradim tem muitas diferenças. Hassiduyot, diferentes, também tem mudanças. Porém, as mudanças são muito pequenas. Como assim? O Maral traz um machado. O Maral fala o seguinte, olha, a diferença entre as machlokot, as discussões no judaísmo original, no judaísmo rabani, entre os caraítas, é completamente diferente. É como se fossem 2 árvores. A árvore judaica, ela tem as mesmas raízes, ela tem o mesmo tronco, ela tem os mesmos galhos. As frutas, as plantinhas que vão crescendo ali, aqui e ali, elas são separadas, elas são diferentes. Não são todas iguais. Assim também no judaísmo rabani, no judaísmo original. As bases são as mesmas bases. A gente tem os mesmos princípios. Todos temos Shabbat, todos temos Tfilin, todos temos Kashrut. A base é a mesma base. Tem uma diferença pequena
Aqui e ali, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu posso colocar uma sopa na chapa, eu não posso colocar uma sopa na chapa. A discussão é extremamente pequena, porque todos concordamos que é proibido cozinhar em Shabat. Tem uma pergunta mínima se a sopa que já foi cozida, se é considerado cozinhar de novo quando eu esquento ela. Ou seja, são detalhes pequenos de uma árvore, de um judaísmo. O judaísmo em geral é a mesma coisa, é muito, muito, muito parecido. Todos nós fazemos 3 filot por dia. O tefilim, ele é preto, quadrado, com as mesmas parashot. Tem talvez uma discussão, Rashi e Rabbeinu Tam, qual exatamente é a ordem entre as parashot, mas que são as mesmas parashot, que o tefilim é o mesmo tefilim, a sukkah é a mesma sukkah, como ela tem que ser construída. Os animais ksherim são os mesmos animais ksherim, misturar carne com leite é proibido. Se você espera 6 horas, ou se tem essas opiniões que esperam 3 horas, são diferenças nos detalhes, mas na base, a base é a mesma base. Já o judaísmo caraíta são completamente diferentes. Cada um entende o passuco do jeito que ele quiser. Cada um cria a sua própria árvore. Então, fala Maral, o judaísmo, é verdade, tem discussões aqui e ali, mas essas discussões são mínimas, elas acontecem nos detalhes pequenos de cada alahá, mas a base é a mesma base. Muitas vezes a gente sente que tem muita diferença, porque essa diferença aparece de uma forma exterior. Que tipo de roupa eu uso? Se eu uso o strimer, capota, ou se eu uso o terno, ou se eu não uso nenhum desses? Qual é a cor da kippah que eu uso? Qual o tipo de vestimenta? Isso daqui, aparentemente, por fora, parece realmente muito significativo, são diferenças muito grandes, Ashkenazim, Sfaradim, Hassidim, mas, na prática, está todo mundo participando do mesmo judaísmo. Como 2 tipos de futebol. Quando você olha um jogo de futebol, você podia pensar, olha, não é o mesmo esporte aqui. Não é a mesma coisa. Por quê? Cada time, primeiro que ele está tentando colocar a bola do outro lado. Está cada um correndo para o lado contrário. E esses daqui têm camisa verde, aqueles têm camisa azul. E esses daqui têm uma formação de 4-3-3 e o outro 3-5-2. As formações são diferentes, cada um corre para um lado diferente, cada um tem um técnico diferente. Mas os dois estão jogando futebol. Se alguém colocar a mão na bola, fora o goleiro, obviamente, se alguém colocar a mão na bola, acabou, é falta. Ou seja, o judaísmo é da mesma forma, é verdade. Tem alguns que se vestem assim, tem alguns que se vestem assim. Tem alguns que em Pesach comem arroz e outros não comem arroz. Mas Hametz em Pesach, alguém que come Hametz em Pesach, está fora. Alguém que fala, só tem Shacharit e Arvit, não tem Mincha, está fora. As diferenças são só nos detalhes. Às vezes são detalhes que por fora parecem muito importantes, são muito aparentes, na aparência da pessoa, mas os detalhes são apenas detalhes. O judaísmo em si, ele é unificado, ele é muito, muito constante. E a constância é o segundo ponto que fala o Haver. Fora o fato de que a gente vê que as opiniões no judaísmo são muito próximas, elas só discutem em detalhes, a constância é extremamente importante. Fala o Haver, você pega os caraítas, por exemplo. Eles não têm nenhuma tradição. Então, a cada geração, a cada opinião nova que aparece, muda tudo. Qualquer novo Raham, qualquer novo sábio que venha e estude a Torá do jeito que ele quiser, ele vai mudar completamente o costume dos caraítas. A ponto de que não tem nenhuma corrente aqui de pensamentos, nenhuma corrente de ideias, de comportamentos, as coisas vão mudando. O judaísmo, não. O judaísmo ele se mantém constante por muitas, muitas gerações. Fato histórico interessante. Faz alguns anos, tem o que é chamado Megilot Qumran. O que é Megilot Qumran? Lá perto do Yam HaMelech, perto do Mar Morto, encontraram cavernas. Várias e várias cavernas nas montanhas. Como encontraram? Certa vez, um pastor estava com seus bezerros, ou bodes que ele estava andando por lá, e de repente ele viu que um dos bodes sumiu, um dos bodes saiu, entrou em algum buraquinho e sumiu, desapareceu. E aí, nesse buraquinho, ele estava tentando fazer ele sair. Ele entrou em algum buraquinho pequeno, não sabia que era uma caverna grande, achou que ele estava escondido ali, ele queria fazer ele sair de lá. O que ele fez? Ele pegou um pedacinho de barro, pegou um pedacinho, uma pedra, alguma coisa do tipo, e jogou lá no buraco, esperando que o bode ia sentir machucado, ia cair nele, ou ia se assustar, ia sair correndo, ia sair desse buraquinho. O que aconteceu? Quando ele jogou essa pedra, quando ele jogou esse pedaço de barro dentro, ele ouviu o barulho de alguma coisa quebrando. Ele achou estranho. O que tem lá dentro? O que pode ter nesse buraco? De repente ele começou a entrar, começou a cavar lá um pouquinho para ver o que tem. Ele achou potes de barro muito, muito antigos.
E quando ele achou isso, ele levou para vender e começaram a descobrir, tentar o que aconteceu, começaram a vir arqueológicos, começaram a pesquisar, começaram a cavar lá para ver o que tem, encontraram as famosas Megilot Qumran. Encontraram várias e várias cavernas lá em torno do Yam HaMelach, que lá encontraram muitos e muitos textos antigos, pergaminhos e, obviamente, utensílios. Quem morou lá, aparentemente, pelas conclusões que chegaram, teve um grupo, quando o segundo Beit HaMikdash foi destruído, teve um grupo de pessoas que decidiu se afastar de tudo. Decidiu que a gente não vai mais comer carne, porque não tem korbanot no Beit HaMikdash, a gente não vai mais beber vinho, porque não tem vinho para jogar no Beit HaMikdash. Decidiram se afastar de tudo, eles iam morar no deserto, eles se afastaram de tudo e todos, eles queriam viver sozinhos lá, isolados no deserto. Nossos sábios não viram isso com bons olhos, eles acharam que esse afastamento completo não é bom, porque da mesma forma também não vamos beber água, porque a água é jogada no Mizbeach, e não vamos comer pão, porque existe o Lechem Apanim, é impossível viver dessa forma, não vamos comer frutas, porque tem Bikurim, não dá, não é possível. Realmente o Beit HaMikdash ele faz muita falta, a gente quer que ele volte a ser construído, mas a gente tem que manter a vida normal. De qualquer jeito, esses são chamados Kata Asiim, e aparentemente eles viviam nessa região. E olha que incrível, olha que interessante, a gente está falando aqui de um grupo de pessoas, um grupo de Eudim que viviam há 2000 anos atrás. Uma das coisas que encontraram lá, que encontraram nessa região, assim também encontraram no lugar onde tiveram as guerras de Bar Kokhba, na época lá pelo ano 160, com Rabi Akiva, encontraram tefilim, encontraram lá caixinhas de tefilim exatamente iguais às nossas, quadradas, pretas, os mesmos pergaminhos, as mesmas parashot da Torá. 2000 anos atrás, os Yehudim colocavam o mesmo tefilim que a gente coloca hoje em dia. Quando a gente vê isso, quando a gente vê a constância do judaísmo, quando a gente vê que as halachot judaicas se mantêm não por uma geração, não por 2 gerações, elas se mantêm por milhares de anos. O que a gente faz hoje em dia é exatamente o que os judeus faziam antigamente, há 2000 anos. A gente vê que tem aqui uma verdade que ela é além do tempo. Uma verdade que está acima do desgaste do tempo, do desgaste das culturas. Quem hoje em dia, qual cultura hoje em dia age exatamente igual agiu antigamente? As culturas vão mudando. Quanto mais verdade algo tem, mais constante ele é. As mudanças que o tempo causa, as mudanças que acontecem nas culturas, nas sociedades, elas acontecem porque não existe algum ponto de verdade aqui, não existe algo extremamente verdadeiro que todo mundo se conecta com isso. Então vai mudando os regimentos, você tem a monarquia, depois você tem a ditadura, você tem democracia, você tem socialismo, você tem capitalismo, as coisas vão mudando, a forma de reger, a sociedade, a forma financeira de viver, porque não é uma verdade absoluta, é uma verdade temporária, que olha, deu certo, não deu certo, vamos tentar algo novo. Mas a gente vê que o judaísmo, a gente vê que a Torá, a gente vê que as mitzvot, elas não mudam. Elas se mantêm exatamente a mesma. O tefilim, que cada Yehudi vem e coloca de manhã cedo, hoje em dia é o mesmo tefilim que há 2000 anos, há 3000 anos atrás colocavam. Isso mostra a veracidade do judaísmo. A gente pegar um exemplo para ver como a constância mostra a verdade daquilo. Peguem, por exemplo, alguém que recebeu de presente, de casamento, de noivado, um relógio. O que é esse relógio? O que esse relógio representa? Na verdade, o relógio ele tem a pulseira, ele tem o mecanismo dentro dele, ele tem os ponteiros, mas esse relógio é muito mais que isso. A verdade que esse relógio representa é o amor e o carinho entre o casal. Agora, é normal que depois de um tempo o vidro quebra, depois de um tempo a pulseira desgasta, depois de um tempo os ponteiros caem, o mecanismo para de funcionar, a bateria acaba, e aos poucos você vai trocando. Passam 5, 10, 15 anos, o relógio fisicamente não é mais o mesmo relógio, não é mais a mesma coisa. Como eu posso dizer que esse relógio é o mesmo relógio de antigamente, se eu já mudei todas as peças dele? Mas é o mesmo relógio. Porque a verdade que tem dentro dele, o carinho que existe entre o casal, se manteve. Então tem uma diferença aqui e ali, eu mudei isso aqui, eu mudei aquilo, mudei uns detalhes pequenos, mas no fundo é exatamente a mesma coisa. O judaísmo também é exatamente a mesma coisa. Pode ser que por fora a gente pega as roupas que usavam antigamente, as roupas que usam hoje são diferentes. Antigamente não tinha chapa de Shabbat. Hoje tem. Tem detalhes aqui e ali que foram mudando, porque o mundo foi evoluindo, a gente se acostumou a viver de formas diferentes, mas a base, a verdade,
As mitzvot são exatamente as mesmas. O tefilin é o mesmo tefilin, o tzitzit é o mesmo tzitzit. Tudo exatamente igual. Essa constância demonstra a veracidade do judaísmo, certo? Fala o Haver para o Kuzari, olha, os Karaim, eles vão mudando, certo? É igual a moda vai mudando a cada 6 meses, porque não é uma verdade absoluta. Hoje em dia, isso daqui é moda, depois muda, a moda muda, essa cor é mais legal, aquela cor é mais legal, esse tipo de roupa, aquele tipo de roupa, as coisas vão mudando porque elas não têm uma verdade absoluta. O judaísmo, a gente vê que a verdade absoluta dele faz com que ele se mantenha constante por dezenas, por centenas, por milhares de anos. Então, esse o Haver usa para mostrar para o Kuzari a veracidade do judaísmo rabani, do judaísmo original, comparado com a mudança com o caraísmo. Agora, na continuação, a gente vai ver com relação a mitzvot de Rabanan. Como pode ser que nossos sábios decretaram mitzvot? Mitzvot, a priori, são mitzvot da Torá. A Torá nos deu mitzvot, 613 mitzvot. Como pode ser que nossos sábios decretam mitzvot como Purim, mitzvot como Hanukkah? E não só isso, a gente faz uma brachá, asher kidishanu b'mitzvotav vetzivanu leadlik nerot Hanukkah, nerot Shabbat. Para todas essas mitzvot, a gente faz uma brachá, asher kidishanu b'mitzvotav, que a Kadosh Baruch Hu nos santificou e nos deu essa mitzvah. Como assim? É uma mitzvah que foi decretada pelos rabinos. Da onde vem a força deles para decretar uma mitzvah e ainda chamar isso como se fosse a vontade divina? Se foram os rabanim que inventaram essa mitzvah, como a gente pode falar que isso daqui é uma mitzvah de Akadosh Baruch Hu? Já está na continuação. Espero vocês. Tchau, tchau.